Bom, pessoal, na primeira aula, então, nós tínhamos tido uma breve introdução à ideia da inferência bayesiana e qual que é a ideia filosófica e estatística por trás dela. E agora eu vou tentar colocar isso num contexto de filogenia para a gente entender como é que isso pode ser usado para calcular a filogenia de uma árvore. Tá? Então agora a gente vai aplicar isso um pouquinho e tentar entender como é que a gente, usando os nossos dados, consegue transformar a distribuição estatística arbitrária em uma filogenia, como a topologia que a gente tem, que a gente estima os grupos, os comprimentos de ramo e os parâmetros do modelo, né? Vamos lembrar que nós já comentamos antes com vocês que na verossimilhança a gente entrava com um modelo e todos os valores dos parâmetros. Durante a inferência bayesiana é diferente. A gente vai ver agora como é que funciona o algoritmo. E a gente vai ter um algoritmo que num processo dele só, ele consegue calcular ao mesmo tempo a topologia, os comprimentos de ramo e os valores dos parâmetros, tá? Então vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Bom, então a gente já tinha visto, né, que existia aquele teorema de Bayes, né, que ele era baseado na ideia de você calcular uma distribuição de probabilidades posterior com base numa probabilidade anterior, né, que é essa A, né, a verossimilhança de um determinado conjunto de observações nesta distribuição anterior aqui, e essa probabilidade B, que seria uma probabilidade marginal com todas as posteriores possíveis, né? A gente vai ver agora como é que a gente consegue trabalhar com isso para desviar dos problemas que isso vai trazer para a gente do ponto de vista da filogenia. Bom, então a primeira coisa básica que a gente vai ter que entender quando a gente mudar para a Bayesiana, que a gente não está mais dando uma busca nas árvores, e sim a gente está trabalhando com distribuições de parâmetro. Lembrando que a topologia é um dos parâmetros, né? Então, tinha um parâmetro, lembra? Podia ser aqueles parâmetros do modelo, como a a frequência de A, a frequência de uma determinada mudança, mas a topologia em si também é um parâmetro. As árvores podem ter o mesmo modelo, os mesmos valores, diferir só na topologia. E os comprimentos de ramo também são parâmetros. Então a gente tinha visto, lembra que a gente tinha aquela ideia, né, da busca heurística, que ia fazendo os rearranjos. Toda vez que achava uma árvore melhor, ele progredia e assim por diante, né? Essa figura a gente fez para a parte da análise de parcimônia, mas com a verossimilhança seria a mesma coisa. Lembra, a gente trabalha com um algoritmo guloso que vai fazendo alterações na topologia, todo o resto está fixo, e toda vez que ele acha uma árvore que seja melhor, por exemplo, em termos de verossimilhança, ele progride, e quando ele acha uma pior, ele descarta. Tanto que a gente estudou aquela ideia do algoritmo guloso, que tem que fazer várias repetições, porque senão pode ficar preso num local ruim. Isso até aconteceu que a gente fez uma corrida super curta na aula prática e ficou uma árvore de verossimilhança bem ruim e tal. Então vocês lembram disso. Bom, isso aqui não tem conexão direta com o que a gente vai fazer com a Bayesiana. Na Bayesiana a gente também vai fazer uma corrida, mas não é uma corrida de busca. Nós não estamos procurando pela árvore melhor em termos de verossimilhança, e sim tentando recalcular distribuições estatísticas. O princípio é completamente diferente. E a gente vai tentar entender agora como é que funciona, então, o princípio bayesiano dentro da ideia da filogenia. Então, uma vez que a gente não vai fazer busca heurística, a gente vai ter que substituir por algum outro tipo de maneira de calcular isso daí, que não é procurar a árvore com maior verossimilhança. Lembre-se que a bayesiana ela vai encaixar dentro do mesmos princípios de verossimilhança, no sentido de que é assim que ela trabalha para calcular as coisas. Então, ela é um método que usa verossimilhança, mas não é um método de busca da árvore com melhor verossimilhança. Ela não é, ela tem um outro princípio diferente, embora ela use os modelos de verossimilhança e ela dependa da verossimilhança, do cálculo da verossimilhança das árvores. Então a ideia agora, olha, é que eu tinha, né,
três tipos de distribuições de parâmetros estatísticos, né? Eu tenho aquele modelo de substituição, então não sei se você lembra que tinha aqueles parâmetros, por exemplo, se fosse o GTR aqui, teria as 4 frequências de base e as 6 taxas de substituição de base. Se tivesse gama, teria um parâmetro da distribuição gama e tal. De outro lado, eu tenho outros parâmetros numéricos aqui, olha, que são os comprimentos de ramo ao longo da árvore, também são parâmetros numéricos. E finalmente eu tenho a topologia, que a gente já tinha estudado, que era a sequência de agrupamento dos terminais, né, para formar uma relação de ancestralidade. A ideia agora, olha, é que eu quero entrar essas coisas no teorema de Bayes como a distribuição anterior. E aí, olha, como o teorema de Bayes ele tem aqui nesse termo a função de verossimilhança, a função de verossimilhança, lembra, ela é calculada usando a topologia, os valores dos parâmetros e os dados, né? Para calcular, a gente já sabe que precisa das três coisas para calcular a verossimilhança. A gente aprendeu até como é que chegava no número na aula passada, né? Então eu vou querer entrar com essas distribuições aqui, né? Calcular uma função de verossimilhança em cima dos meus dados e chegar nessa distribuição posterior aqui, que vai ter uma nova modelo de substituição, vai ter outros valores pode ter outros valores para as três coisas. Eu vou te mostrar que na verdade a gente no algoritmo que faz isso, em cada passo a gente faz ou isso, ou isso, ou isso, mas ao longo da corrida toda ele vai modificar os três conjuntos de parâmetros calculando distribuições posteriores a partir das anteriores. Bom, então, isso vai se dar num algoritmo que foi inventado bem mais recentemente do que o Teorema de Bayes. Esse é um algoritmo chamado algoritmo de Metrópolis-Hastings. E esse algoritmo foi inventado num artigo esquisito que é para modelar reações químicas em 1953, mas depois ele foi modificado. A versão que a gente usa, na verdade, é de um artigo que chama Hastings 1996, que é uma 76, que é uma modificação do algoritmo original de Metrópolis, e é o que a gente usa, tá? E a ideia desse algoritmo é o seguinte: eu comentei com vocês, olha, que eu tinha aqueles parâmetros, né, que eu tinha que começar, né? Então eu tenho que ter uma distribuição anterior para começar. E a ideia, então, que a gente vai fazer com esse algoritmo é que a gente vai ter que começar com anteriores arbitrárias, tá? Então a gente pode atribuir uns valores ali aos nossos modelos, eu posso atribuir, começar de uma árvore, mais ou menos aleatória, e aí eu vou comparar diferentes estados ao longo de uma cadeia de árvores. O que eu quero dizer? Vou ter uma árvore, aí eu vou ter que fazer alguma modificação ou na árvore ou nos parâmetros e vou recalcular e fazer minha posterior. E aí eu vou mostrar como é que isso aqui acaba gerando a filogenia, né? Esse algoritmo, parece um algoritmo meio misterioso, mas ele é um algoritmo muito bom. E ele tem uma eficiência muito grande para conseguir calcular problemas que têm muitos parâmetros. Vocês têm que entender, né? A gente vai aprender todos os princípios aqui de como é que faz isso nos algoritmos. Porém, esses algoritmos bayesianos têm que fazer um monte de calibrações. Os programas levaram vários anos evoluindo para saber quanto é que tinha que fazer de modificação, quanto é que tinha de trabalhar e tal. Isso aí é uma coisa que já foi muito estudado assim, de maneira empírica para chegar nos programas que rodam isso automaticamente para a gente hoje. Vamos ver como é que ele funciona, então, que é o mais importante. Olha, a ideia do algoritmo MMC é o seguinte: a gente vai ter que escolher um modelo. Então, vamos dizer assim, eu não tenho os valores, mas eu tenho que definir o modelo. Então, vou dizer assim, o modelo é GTR. Então, eu sei que tem 4 parâmetros de frequência de base e 6 parâmetros de substituição. Então, isso aí tem que estar escolhido. Aí, eu pego esses parâmetros e defino mais distribuição estatística para cada um. Esse parâmetro aqui vai ter distribuição normal, esse parâmetro aqui vai ter que tipo de distribuição vai ter isso daqui, né? E as distribuições mais comuns que a gente trabalha
são umas distribuições que chamam-se Dirichlet. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, é como se fosse os parâmetros todos, eles têm que somar um. Então a frequência de bases de A, C, G e T não é independente. Quando você aumenta um, as outras têm que diminuir. Isso aí é uma distribuição que a gente chama de Dirichlet, que é uma distribuição bem particular, já não é daquelas distribuições que vocês conhecem tão comumente quando vocês estudam estatística ou bioestatística. Bom, aí a gente tem que atribuir uns valores arbitrários para começar a nossa corrida. Então a gente vai ter que começar com os valores lá de parâmetro. Lembrando que no momento que você atribui uma distribuição estatística e você atribui valores, cada valor tem uma probabilidade no meio da distribuição. Lembra? Quando você pega a distribuição normal, aquele valor que está em cima da média é o que tem a maior distribuição. À medida que você vai descendo para o lado da média, ele vai perdendo probabilidade. Então, é uma coisa desse tipo. Então, no início, a gente precisa ter um valor e precisa ter uma distribuição para a gente conseguir calcular algum tipo de probabilidade com isso e poder calcular as verossimilhanças que a gente vai ver logo em seguida. Bom, além de a gente atribuir valores numéricos aos parâmetros do modelo, a gente vai ter que, a gente vai ter que atribuir valores também arbitrários aos comprimentos de ramo. Geralmente a gente dá um valor lá que seja mais ou menos plausível, para não começar muito fora. E a gente tem que iniciar com uma topologia arbitrária. Então da mesma maneira como a gente tinha aquela árvore inicial lá na busca de parcimônia, na busca de verossimilhança, que a gente usava aquela adição sequencial de táxons aleatória, né, que depois a gente descobriu que pode ser chamado também de árvores de Wagner. A gente aqui tem que começar com uma topologia arbitrária, geralmente começa com uma topologia mais ou menos boa. Então usa no início uma árvore de parcimônia, uma árvore de Lembert-Jones, alguma coisa para iniciar essa corrida aqui, tá? Bom, e agora vem a parte que vai ser repetida milhões de vezes no MCMC, que é o seguinte: a gente vai ter que fazer uma proposta de alterar algum dos parâmetros do modelo. O que eu quero dizer? Imagina que a minha frequência de bases era 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Comecei lá com o equivalente a 1/4 de cada base, a C, G e T. Eu posso fazer uma proposta alterando em 10% um dos valores. Então eu vou falar assim, olha, eu vou subir de 0,25 para 0,31. E aí os outros três parâmetros eu vou abaixar. Entendeu? Então fez uma alteração ali que modificou os outros três parâmetros, subiu um pouquinho um e vai ter que abaixar um pouquinho os outros. Tá? Isso aí é uma proposta. Uma outra proposta que vocês já entendem muito bem, porque vocês já viram as outras buscas anteriores, seria uma proposta que altera a topologia. Então, eu fazer um TBR lá, fazer um rearranjo na minha árvore e mudar a topologia dela. Então, isso é um outro tipo de proposta. Né? Então, a gente pode fazer propostas numéricas ou propostas na topologia da árvore. Ele também vai sortear que tipo de proposta ele vai fazer cada vez. E agora, a ideia do algoritmo MNC é que eu posso comparar a árvore que eu estou fazendo a proposta com a árvore que eu tinha antes, né? Então, da mesma maneira como a gente comparava, por exemplo, o comprimento, lá na parcimônia eu comparava a árvore melhor, a árvore pior, a verossimilhança eu comparava a árvore melhor, eu vou comparar aqui. Só que agora a gente vai comparar de uma maneira diferente, usando uma coisa que se chama regra do pulo, e que ela que vai utilizar do teorema de Bayes. A gente vai ver agora como é que ela funciona, tá? Bom, isso daqui, olha, vai ser repetido milhões de vezes aqui. Então, sempre que a gente vai fazer uma nova proposta, vai fazer a tal da regra do pulo com o teorema de Bayes, repetir de novo, até que a gente mande parar. Então, essa corrida aqui, a gente define qual o comprimento dela e é na casa de milhões de repetições desse algoritmo, tá? Só para vocês entenderem que isso também é uma coisa demorada, às vezes corre várias horas. Isso aqui, então, tem que ser corrido por um tempo suficiente. Na aula que eu vou explicar como é que isso é implementado na prática no programa, eu vou mostrar quanto é que tem que correr, qual o comprimento mínimo que deve ser utilizado aqui. Bom, vamos entender agora a tal da regra do pulo.
porque é aqui que está o pulo do gato da história do Teorema de Bayes, né? Então, a gente já lembra que o Teorema de Bayes, ele continha a posterior, a anterior, o estado dos parâmetros que está sendo comparado, e tinha um termo que eu falei para vocês que seria a soma de todas as probabilidades de todas as árvores, em todas as topologias e em todos os modelos, que é uma coisa que não dá para calcular. E a regra do pulo foi criada justamente para resolver, contornar este problema aqui, né? Por quê? Porque isso aqui, olha, esse PB, ele é a mesma coisa, olha, que esse termo de cima, né, que era a verossimilhança da árvore nesse conjunto de dados, porém, o termo de baixo ó, seria o somatório de todos os termos de cima possíveis, em todas as topologias, em todos os conjuntos de dados. Seria uma coisa que seria incalculável. A ideia agora é o seguinte, olha, no algoritmo MMCMC, eu não estou calculando o valor de uma árvore, e sim o valor de duas árvores, uma que é a da proposta e a árvore original. Então, se eu quiser, em vez de saber a probabilidade posterior de uma árvore, eu quiser saber simplesmente qual é a razão de probabilidades entre o novo estado e o estado original, eu vou ter que dividir é, essa coisa aqui do teorema de Bayes inteiro da árvore para a qual eu estou indo, aqui eu estou fazendo a proposta, com a árvore que eu tinha originalmente, né? Então, em vez de eu estar agora tentando calcular esse valor para a primeira árvore aqui inteiro e esse valor aqui para a segunda árvore inteira, eu estou tentando comparar duas árvores ao longo da cadeia que eu fiz uma proposta para saber se eu vou mudar ou não nessa cadeia. E a ideia agora é o seguinte, olha, como esse somatório aqui é o somatório de todas as possibilidades, ele pode ser cortado porque esse termo é igual. Então, esse termo que era impossível de calcular, se eu estiver fazendo uma comparação relativa entre dois estados da cadeia, né, que tem que ter uma proposta que altera a árvore ou os parâmetros, ela corta o termo de baixo e eu fico só com a parte de cima. E a parte de cima de cada uma dessas equações, ela é fácil de calcular. Vocês já conheciam o lado esquerdo, que é a verossimilhança da árvore num determinado conjunto de parâmetros que a gente tem lá na memória do computador, né? E a outra árvore vai ser a mesma coisa. Se a proposta for uma alteração na topologia da árvore, só esse termo do lado esquerdo que vai se alterar e esse termo do lado direito vai ser igual. Se a proposta for nos valores dos parâmetros, vai alterar esse termo do lado direito e numa árvore igual, o termo do lado esquerdo vai ficar igual, né? Então, alguma modificação aqui vai acontecer ou do lado direito ou do lado esquerdo quando a gente faz uma proposta ao longo desse algoritmo do MCMC somente. E isso daqui, olha, é o cálculo de duas probabilidades, de duas verossimilhanças de duas árvores só. Então, isso aqui não é um cálculo muito complicado, a gente já viu como fazer isso lá na verossimilhança, né? Então, agora tem que vem um outro pulo do gato que é totalmente diferente das buscas de parcimônia, que é o seguinte: se essa ratio, né, essa razão for maior que 1, ou seja, a árvore que eu estou propondo, né, com a proposta de alteração é melhor do que a árvore que eu estava antes, ele sempre aceita. Se a árvore que eu estou propondo for pior, vocês lembram, né? Na corrida de parcimônia, se a árvore for pior, a gente descartava. Mas agora vai ser feito diferente. A gente vai fazer o seguinte: se essa árvore for pior, a gente tira um número aleatório entre 0 e 1, obviamente, e a gente aceita a mudança se esse número for menor do que essa taxa. Ou seja, vamos dizer que a gente fez esse R aqui, olha, e o resultado deu 0,90, ou seja, a árvore é 10% pior em termos de probabilidade, a árvore da proposta em relação à árvore original. Então, eu vou tirar um número entre 0 e 1, e se esse valor de R era 0,9,
Então isso significa que tem 90% de chance de eu aceitar essa árvore pior e 10% de chance de eu não aceitar, porque foi tirado um número aleatório entre 0 e 1 e comparado com esse R. Então a ideia agora é o seguinte: se uma árvore ela é um pouquinho pior, eu tenho grandes chances de progredir para ela, mas quanto pior for a diferença entre esses dois estados, menor a chance dela passar nesse segundo sorteio aqui, né? Isso aqui é uma coisa assim bem peculiar. Mas o que vai acontecer agora? Olha, a gente vai repetir isso, né, milhões de vezes, fazendo esse cálculo que eu falei para vocês e aceitando ou rejeitando. Vamos dar uma revisada então. Olha, vocês estavam acostumados na parcimônia que a gente sempre fazia aquele algoritmo guloso que sempre progredia somente se encontrasse árvores com verossimilhança melhor, ou na parcimônia ou na verossimilhança, né? Agora, ó, a gente está trabalhando com árvores que vão, de vez em quando, ir para um estágio pior. Só que essa coisa vai ser proporcionalizada pela razão das probabilidades entre elas. Ou seja, alterações propostas que eu faça nessa árvore que tem um impacto de piorar muito a verossimilhança, elas têm menos chance do algoritmo progredir para eles, vai aceitar menos. Quando eu fizer pequenas mudanças que pioram, mas pioram só um pouco a probabilidade, ele vai ir mais, tá? Isso vai ser repetido por N gerações. O que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa desse tipo durante a nossa corrida. Olha, imagine que eu fiz aqui, ó, corridas disso aqui, por exemplo, foram 2 milhões de estádios. Então, eu fui daqui, fiz a proposta para o 1, depois para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, fui fazendo propostas até chegar em 2 milhões. Foram 2 milhões de elos daquele algoritmo. Como eu começo com valores arbitrários, no início da corrida, quase qualquer proposta que eu fizer, na hora que bater aqui na regra do pulo, vai dar um número maior que 1. Por quê? Ah, porque eu tinha valores aleatórios que eu joguei ali, eu tinha topologia que não era topologia boa. Então, quase qualquer modificação que eu fizer aleatória pode fazer a sua verossimilhança aumentar. Bom, à medida que eu for fazendo propostas e a gente for chegando mais perto de uma filogenia boa, de valores mais próximos do verdadeiro que bate com o seu conjunto de dados, em termos de verossimilhança, ele vai chegar numa área aqui, olha, que é tipo de um platô. E agora, ó, ele vai começar a aceitar aquelas propostas, fazendo aqueles sorteios da regra do pulo. E o que acontece? Olha, quando ele baixa muito, ele tende na geração seguinte a subir de novo. Por quê? Porque você piorou muito. Se fizer agora uma modificação, provavelmente ele volta, faz uma nova modificação da topologia, ele produz uma árvore com verossimilhança melhor. Aqui nesse estágio, ele vai começar agora a ficar estacionário dentro de uma faixa, né? Se eu fizer propostas muito radicais, que piorem demais a verossimilhança aqui, ó, o sorteio nunca vai fazer ele abaixar tanto assim. Por quê? Porque a probabilidade aqui seria baixíssima dele aceitar o sorteio. Então, ele vai ficar ciclando dentro de uma faixa aqui, olha, de sorteio, de árvores que são melhores e piores e que de vez em quando ele aceita, né? Lembrando que a parte de cima disso aqui vai ter muito mais árvores do que a parte de baixo. Por quê? Porque essas aqui, ó, eram aqueles que davam pequenas pioras na verossimilhança, então ele tem bastante chance de aceitar essas pioras aqui de verossimilhança na parte de cima da corrida. A parte de baixo aqui da corrida são, sei lá, piorou para quase, imagine que, sei lá, que você mexeu e ele jogou a verossimilhança lá em 10, né? Quer dizer, ele piorou 90%. Então, só tem 10% de chance dele aceitar uma árvore dessa, mas de vez em quando ele aceita. Então, você vê que tem árvores toda essa região de baixo aqui, né? Então, a gente vai produzir agora, ó, esse conjunto de árvores, que é basicamente uma coleção de árvores baseadas naqueles sorteios é, da regra do pulo. E agora repare o seguinte: as árvores com maiores verossimilhanças vão ter muito mais e vão estar nessa parte de cima. As árvores com verossimilhança piores vão ficando
cada vez mais raras, porque vai ser cada vez mais difícil aceitar o sorteio. Então, esse conjunto de árvores que vai ser produzido aqui, ele estima os parâmetros. Por quê? Imagina que uma topologia piora muito, uma determinada alteração lá que muda a topologia piora muito a verossimilhança. Então ela vai existir, só que ela vai existir aqui embaixo numa frequência bem baixa. Já as topologias que são mais comuns, os agrupamentos que têm verossimilhança mais alta, vão existir em grande quantidade aqui em cima, né? Da mesma maneira, os valores dos parâmetros mais altos vão estar aqui, que vão corresponder mais ou menos à média da distribuição normal. E aqueles valores extremos, que você for aumentando ou diminuindo muito um parâmetro, vão corresponder a essa parte de baixo da corrida aqui, que tem uma verossimilhança pior. Então, esse conjunto, o segredo do MMC é que essa regra do pulo gera para a gente um conjunto de árvores e parâmetros que estima as frequências corretas em função de, vamos dizer assim, questões ali que tem maior ou menor verossimilhança vão existir em maior ou menor frequência. Isso é chamado de probabilidade marginal. É uma estimativa bem peculiar para estimar o que acontece com esses dados, né? E reparem, gente, que os estágios dessa cadeia aqui, a gente vai ver quando a gente chegar lá no programa, isso aqui não é simplesmente uma sequência de topologias nas árvores, né? De vez em quando a alteração é na topologia, de vez em quando a alteração é no valor. Então, cada um desses 2 milhões de gerações aqui, vai existir um arquivo do programa que tem todas as gerações, da 1 até a 2 milhões, que tem uma árvore, que era a árvore que estava com a topologia naquele momento, e tem um valor determinado para cada um dos parâmetros. Aí o estágio seguinte vai ter a mesma coisa, assim por diante. Então, cada estágio disso contém uma árvore, uma topologia e uma coleção de valores de parâmetro inteira, que foi o que estava sendo alterado naquele momento ao longo da corrida. Então, se a gente pegar essas árvores então, da fase estacionária que eu falei para vocês, que vai variar muito aqui em frequência de acordo com a verossimilhança e a piora de verossimilhança envolvida, isso aqui vai ter várias propriedades estatísticas, né? Então, para a gente concluir a aula, a gente vai entender aqui o que tem nessas árvores estacionárias. Olha, os parâmetros agora, se a gente pegar aquelas árvores e aqueles valores, então, por exemplo, eu pegar lá os 2 milhões de valores e tirar uma média da frequência de A, vai dar um número que tem uma média e um desvio padrão, porque eu vou ter ali 2 milhões de valores, como uma amostra que eu posso estimar qual é a média e o desvio padrão. E isso estima, devido à maneira como aqueles sorteios foram feitos, baseado na razão de verossimilhança, isso vai estimar a probabilidade real, como se fosse a distribuição de probabilidades do valor daquele parâmetro, né? E nas mesmas árvores, se eu pegar agora as frequências de cada agrupamento de táxon no conjunto de árvores da corrida, daquela fase estacionária, ele consegue aproximar para mim a probabilidade de que cada grupo é verdadeiro. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui para estudar a filogenia nesse conjunto de árvores? Vocês já conhecem. A gente faz o consenso de maioria. É uma coisa tão simples, a mesma coisa que a gente fazia no Bootstrap, só que feito nessa árvore. O que vai acontecer? Como agora isso aqui tem propriedades estatísticas, quando eu fizer o consenso de maioria dessas árvores, a frequência de que um determinado grupo, sei lá, A irmão de B, irmão de C, aparece nessas árvores, estima a probabilidade estatística de que o grupo é verdadeiro. Então, diferente, por exemplo, do suporte de Bootstrap, isso aqui vai me dar, além da topologia, uma probabilidade verdadeira, tipo de uma verossimilhança da existência de que aquele grupo existe de verdade. Por isso que eu botei. Isso aqui é um negócio tão interessante, né? Eu realmente gosto desse método, porque esse algoritmo é muito inteligente. E aí, de repente, assim, ele gera para você, com esse consenso de maioria, todas as probabilidades e já te dá os grupos e o suporte estatístico. É realmente uma coisa linda esses métodos, né? Bom, isso aqui envolve uma série de calibragens, de como é que são feitas as propostas, de quais são as distribuições estatísticas possíveis e de como que é isso aí vai ter que ser estudado, né?
o princípio e objetivo dessa segunda aula, né, que tenta mostrar como é que a estatística bayesiana é aplicada em filogenia, é para a gente entender primeiro o princípio de como é que faz, de como é que funciona o MMC e de como é que isso consegue estimar a filogenia. Aí a gente vai ter que entender ainda as calibragens, as distribuições, as propostas, como é que isso funciona nos detalhes mais sórdidos e mais de calibração dos programas, que aí tem uma série de outros detalhes que a gente tem que entender, mas somente depois que entendeu como é que o método funciona e como é que ele estima a filogenia, que era o que a gente tinha que aprender até aqui, tá? Então a gente vai ter ainda outros vídeos e a gente concluiu essa ideia, esse segundo vídeo aqui, que é para dar uma ideia de como é que se relaciona estatística de Bayesiana e filogenia.